Coríntios capítulo 5 hoje, eu quero falar sobre algo bem interessante, que você já deve ter se perguntado, principalmente quem já vem à igreja há algum tempo. Você já se perguntou por que as pessoas não mudam? Quem é que já se perguntou sobre isso? Pastor, a pessoa está vindo na igreja, por que ela não muda? Ela continua igual? E às vezes a pessoa está há alguns anos, não quem está começando, porque quem está começando, está começando. Mas vamos dizer, a pessoa já está há anos, pastor, na igreja, ela não muda. Claro que o primeiro ponto que você tem que analisar é, toda mudança, ela não depende apenas de Deus. Porque a pessoa, ela tem um livre-arbítrio. Ela tem uma capacidade de tomar as suas próprias decisões. Então esse é o primeiro ponto. Deus não muda a pessoa se a pessoa não se permitir ser transformada por Deus. Então a pessoa tem que reconhecer, eu quero mudar, Deus, eu reconheço que eu estou errado, eu quero ser uma pessoa diferente. Porque às vezes você diz, pai, eu vejo uma pessoa que vai muito na igreja, pastor, mas ela não muda, continua do mesmo jeito, fala mal, faz fofoca, faz isso, fala do fulano pelas costas, faz tal coisa, ou sei lá, outra. Claro, primeiro Deus não invade a nossa vida, diz eu vou transformar você que nem um robô, que nem um fantoche, muda você, não. Por exemplo, você está aqui nesse culto porque alguém te obrigou a vir na igreja hoje? Você está aqui porque você ama a Deus, sim ou não? Quem está aqui porque ama a Deus? Porque Deus tocou o seu coração, você disse, está chegando o dia tal, eu vou ir no culto. Foi assim ou não foi? Chegou perto do horário, você, poxa, eu vou me arrumar agora, vou me preparar, vou deixar tudo, estou indo para a igreja. Você pegou o ônibus, o seu carro, um aplicativo, não sei como é que você veio, quem mora mais próximo, às vezes tem o privilégio de poder vir caminhando até a igreja e veio para o culto. Mas isso partiu de você. Deus pode ter tocado, mas teve a sua decisão, eu vou. Você respondeu ao pedido de Deus. Então, por isso que eu quero começar dizendo que toda mudança, ela primeiro parte de nós. De nós termos o desejo de enxergarmos aquilo que tem que mudar e dizermos, Deus, eu quero mudar. E agora nós vamos começar a entender algo interessante aqui em 2 Coríntios, porque eu vou falar das nossas partes como um ser. Que nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu vou te explicar qual a interferência dessas três partes do ser humano sobre a nossa mudança de vida e de comportamento. Então agora nós vamos para a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você vai entender o que a Bíblia diz. Assim que, se alguém está em Cristo, o que diz o texto sagrado? Nova criatura é. Tá bom. Agora vamos continuar. Eu vou ler todo e vou te explicando, tá? E as coisas velhas já passaram. Pega uma caneta e sublinha na sua Bíblia. E eis que tudo se fez. Então, primeiro ponto, que o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz. Se alguém está em Cristo. Pastor, o que é estar em Cristo? Eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu estou na casa de Deus servindo a Deus. É bom você se batizar. Quem não é batizado ainda e já está assim há algum tempo na igreja, talvez, vamos dar um exemplo, 6 meses, um pouco mais, talvez 1 ano, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já entendi que é o caminho, eu já entendi quem é Jesus, eu já estou orando, eu leio a Bíblia, eu já estou tendo uma vida com Deus. Então agora é importante você passar pelo batismo das águas. Nós vamos ter batismo no final do próximo mês aqui na nossa igreja. Você já pode deixar o nome, seu telefone lá na lista, porque eles ligam para você, te lembrando da data do batismo e da data do curso. Você já pode deixar o nome lá, é importante. Então é estar em Cristo. Quem é que já aceitou Jesus aqui? Você está em Cristo? Você entendeu quem é Jesus? Entendeu o que Jesus fez por você na cruz? Entendeu que Ele entregou a vida dele por você? Que nós não podemos nos auto-salvar. Todos nós pecamos, erramos e falhamos. Por mais que eu tente ser bom, porque às vezes a pessoa vai dizer, pastor Luiz, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, então eu vou para o céu. Não. Por que não? Porque eu não posso me auto-salvar. Mesmo que nós não venhamos querer, nós acabamos errando. De alguma forma, de alguma maneira, às vezes a gente pensa algo que não deveria ter pensado, olha para aquilo que não deveria ter olhado, acaba ouvindo o que não deveria ouvir, ou acaba falando algo que não deveria falar. Então nós acabamos falhando. Ai, pastor, eu não faço isso, tá? Então deixa eu te dar um exemplo. Quando você pega o seu carro e você sai andando aqui pelas ruas da cidade, aí na sua frente tem alguém muito devagar dirigindo o carro. E daí a sinaleira abre e a pessoa continua parada. Graças a Deus você não pensa dentro de você, ai meu Deus, essa pessoa aí está atrapalhando hoje.
Logo agora que eu estou com pressa, vem aí trancar o meu caminho. Você já pensou algo ruim daquela pessoa. Ali nós já falhamos. Porque eu já pensei algo ruim daquela pessoa, você já falhou. Já falhou em pensar. E outras coisas mais que você poderia ter falado dentro do seu carro, porque os vidros estão fechados e ninguém está te ouvindo. Ali nós já erramos. Então nós não podemos nos autossalvar. Por isso eu tenho que estar em Cristo. Por isso eu preciso aceitar Jesus. E daí a Bíblia diz, quando eu aceito Jesus, eu sou uma nova criatura. Tá bom, mas o que é novo em mim? O seu espírito. O seu espírito é recriado. Sua alma não. Seu corpo também não. Isso aqui é uma capa. Nós somos um espírito. É o que diferencia você de toda a criação e dos animais. Os animais possuem alma. Eles não possuem espírito. Pode pegar a Bíblia em Gênesis e você vai ler que os animais foram criados alma vivente. O ser humano foi o único que Deus pegou e criou lá, então começou a fazer do pó da terra. A água deu os peixes, cada parte deu ali a sua espécie. Mas Deus formou o homem e a Bíblia diz que Deus foi lá e soprou nele o fôlego da vida. Ou seja, Deus deu do espírito, do que ele tem, que é eterno, o que há em nós, o espírito eterno, soprou em nós e nós ali criamos a vida. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de quem? Nós temos um espírito que é eterno como Deus. Então o meu espírito ele é novo, ele foi desligado daquela questão que nós tínhamos do afastamento de Deus por causa do Adão. Quando Jesus vem, ele reconcilia o homem com Deus. Então hoje nós voltamos para Deus. Isso é novo. As coisas velhas passaram, que foi o pecado de Adão que nos afastava de Deus. Eu nasci de novo, sou uma nova pessoa. Só que agora, a minha alma não. Porque você ainda lembra do passado. Quem é que lembra do passado aqui? Você teve amnésia? Quem é que lembra do passado? Quem é que lembra da infância? Você lembra. Agora eu vou te explicar por que as pessoas não mudam. Você vai começar a me entender. O meu espírito é novo, mas a minha mente é nova? Se a minha mente não é nova, você lembra dos palavrões que você falava no passado. E tem gente aqui que, como se fala assim no popular, era desbocada. Você já ouviu falar dessa palavra? A pessoa era desbocada. Qualquer coisinha que acontecia em casa, mais sai de perto cobras e lagartos. Encostou o dedo na panela, meu Deus, nem se aproxime. Nem ouça o que aquela pessoa fala, porque vai sair cobras e lagartos dessa boca. Ou seja, a minha mente, ela ainda tem as coisas do passado. Então a minha mudança, ela também vai depender de mim. Porque eu vou ter que fazer algo com a minha alma. Porque você lembra do abuso que você sofreu na infância. E às vezes esse trauma te atrapalha hoje em algumas áreas. Então eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Você lembra do que as pessoas te fizeram no passado. Então eu vou ter que fazer alguma coisa comigo. O meu verdadeiro eu, que é o meu espírito, o meu eu, ele é novo. Mas a minha alma tem as lembranças, os traumas, os complexos, as crenças limitantes. E eu preciso vencer tudo isso. Agora a minha carne, nós vamos falar sobre essas 3 partes do nosso ser hoje. A minha carne aqui, ela ainda é velha. Essa capa, ela ainda é velha. Tem gente que está com a capa mais novinha, mas tem gente que já está com a capa mais judiadinha, porque a gente já avançou na idade. E com o tempo, vai judiando, sim ou não? Sim, o cabelo era pretinho, com o tempo vai começar a nascer branco. Você já tem cabelo branco? Tem alguns que pintam para não aparecer. Sim ou não? Sim, mas isso é natural, porque essa capa um dia ela vai embora. Só que o problema é que a carne, ela tem a natureza do pecado. Ela vai sempre tentar me levar para longe de Deus. Ela não quer as coisas de Deus. E é por isso que as pessoas não mudam. Porque elas são espírito. Só que elas esquecem de fortalecer o espírito. De orar, ler a Bíblia, fazer jejum. Para o meu espírito estar forte. Esquecem de renovar a mente. Se eu não mudar a minha mente, eu vou continuar repetindo os mesmos padrões e comportamentos do passado. Porque a minha mente, ela é a mesma, ela não mudou, tem lembrança, e eu tenho que superar. E a carne, pastor, eu vou ter que começar agora como um cristão nascido de novo. Aprender a vencer a minha carne, o meu eu, a minha vontade. Vou ter que aprender. Aí a mudança acontece, porque a pessoa pode se converter, ela é uma bênção, e quando a gente se converte, nós temos uma chama dentro de nós, a gente quer estar na igreja, a gente quer pregar para todo mundo, a gente quer orar. É uma vontade louca, você não pode perder isso, porque teu espírito ganhou uma força. Agora você tem que manter a lenha para essa fogueira não apagar. E o problema é que às vezes a pessoa se desanima, daqui a pouco ela se desvia. Você já viu alguém se desviar? Porque ela não cuidou dessas partes que eu estou te explicando. Vamos começar a falar da primeira parte, que é a nossa alma, que é a nossa mente. Então,
eu vou precisar fazer algo com a minha mente agora, pastor. O que eu vou precisar? Porque lá tem as mágoas, eu vou ter que aprender a perdoar, lá tem o passado, lá tem as lembranças, lá tem os traumas, as dores, as feridas, tem a sua infância, tem os complexos que às vezes não era, mas a pessoa vai adquirindo, você vai ter que aprender a vencer. Tem as crenças que às vezes são crenças limitantes, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, o fulano é melhor, eu não sou inteligente, que nós vamos ter que vencer, princípios que estão lá dentro. Só que agora eu preciso fazer o que com a minha alma? Já que ela também é eterna junto com o meu espírito, as lembranças, eu vou lembrar. Romanos capítulo 12. Vai lá com o pastor na sua Bíblia, vai anotando aí para você entender melhor. O que eu vou ter que fazer agora, pastor? Agora vem o meu trabalho para que eu mude de vida. Quem quer mudar de vida aqui, diga amém. Então eu vou te ensinar que a alma não pode ser destruída, ela tem que ser renovada. E quem quer viver as grandes coisas que a Bíblia diz que Deus tem para os que o amam? A Bíblia diz que aquilo que não chegou ao ouvido do homem, aquilo que não chegou aos olhos do homem, aquilo que nenhum homem imaginou é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas tem coisas que só vão chegar na nossa vida se nós começarmos a fazer a nossa parte. Começarmos a mudar, a crescer, amadurecer na fé, evoluir. Então, o meu espírito é novo, ele precisa ser fortalecido. Vou falar com você agora sobre a alma. Ela precisa ser renovada. Tirar as coisas velhas que estavam armazenadas e colocar coisas novas. Quem é que já comprou um sofá novo para casa um dia? Ou você tem o mesmo desde sempre? Chega um ponto que ele fica desgastado. Isso acontece com qualquer um. E daqui a pouco você olha e diz, nossa, o meu sofá já está um pouco velhinho, né? E a gente vai lá, vai juntando, o outro parcela, o outro compra, cada um de acordo com a sua condição. Você vai lá e vou comprar um novo. Às vezes a geladeira já ficou mais antiga, estava gastando mais. Chegou a geladeira mais moderna, hoje tem até aquela que você não precisa ficar descongelando. Aí a pessoa diz, vou comprar uma geladeira nova, ou seja, eu tiro a coisa velha e coloco uma coisa. Então a minha mente é assim, comportamentos, pensamentos. Eu tenho que mudar aquela forma antiga de pensar que eu tinha, que era a forma lá do mundo. Porque para o mundo se vingar era normal. Para o mundo ter ódio era normal. Para o mundo não se dar bem com Joaquim, com a Maria era normal. Para o mundo falar dos outros era normal. Para o mundo ficar com raiva, ter ódio, querer se vingar era normal. Mas agora eu preciso mudar, porque eu nasci de novo e eu tenho que renovar minha mente. Chegou a hora de mudar. Só que a mudança também depende de nós. Agora vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Leia comigo, amados. Rogo-vos, pois, irmãos, ele não está falando para pessoas do mundo, pela compaixão de Deus, que você apresente o seu corpo, ou seja, se apresente para Deus agora como um sacrifício o quê? Ou seja, Deus, o sacrifício significa que eu tenho que matar alguma coisa em mim, mas eu estou me entregando para Deus dizendo, Senhor, eu estou disposto a mudar. Quem é que está disposto a mudar? Então eu estou me entregando para Deus como um sacrifício vivo. Senhor, eu estou aqui para me negar, para deixar a minha vontade e me entregar ao Senhor, para que o Senhor faça a obra em mim que o Senhor deseja. Eu sei que o meu espírito é novo, mas eu tenho que aprender a vencer a minha carne, eu tenho que renovar a minha alma, a minha mente, tirando as coisas velhas e colocando coisas novas. Daí ele diz que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. E como é que eu faço isso? 2. Pegue sua caneta e sublinhe isso aí. E não vos conformeis com o que, queridos? Com o mundo. Ou seja, tem uma tradução que diz, não permita que o mundo molde você. Ou não seja moldado pelo padrão do mundo. Só que quando nós viemos para a igreja, a gente veio com algumas coisas que para nós eram normais, porque nós vivemos no mundo, crescemos no mundo. E agora chegou o momento da mudança. Por que alguns não mudam, pastor? Porque elas não fazem a sua parte. Renovar a sua alma, vencer a carne. Porque lá no mundo, você já deve ter visto, às vezes o pai e a mãe dão beijo na boca de uma criança pequena. Quem é que já viu isso? Eu acho isso feio. Isso é errado. Você fazer isso com a criança. E daí lá no mundo, o pai e a mãe tomam banho junto com o filho, nu, diante do filho. Isso é errado, pastor. Por que é errado? Porque a Bíblia, lá no livro de Levítico, no livro da lei de Deus está escrito que os filhos não podem ver a nudez dos pais. Se você permitir que isso aconteça, não seja algo sem querer, mas foi intencional, você permitiu, você está amaldiçoando o seu filho. Você quer ter um filho amaldiçoado? Não. Nós queremos ter um filho abençoado.
Então hoje você conhece, não posso. Então eu preciso renovar minha mente, porque o mundo me ensinou coisas que não estão de acordo com a palavra. E eu não posso permitir que eu esteja dentro da igreja ainda moldado pelo mundo, porque senão a pessoa vai dizer, o fulano se converteu, mas ele não muda. A pessoa se converteu, mas ela continua a mesma. Claro, a memória é a mesma, as lembranças são as mesmas. Agora eu preciso me renovar. Fazer um trabalho de transformação, de mudança. E olha o que o Paulo vai dizer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como é que eu me transformo? Lê todo mundo com o pastor. Pela renovação do vosso. Então eu tenho que mudar a forma como eu entendo as coisas. Antes nós entendíamos de uma maneira, mas agora eu entendo e não importa o que seja, eu vou entender pela palavra de quem? É o que está na palavra de Deus e acabou. E eu preciso ser igual à palavra. A palavra mostra como que eu tenho que ser um bom marido. A palavra mostra como que eu tenho que ser uma boa esposa. A palavra mostra como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Porque senão você vai trazer o padrão do mundo para a sua vida nova com Cristo. E esses primeiros anos com Cristo eu preciso buscar mudança. Eu preciso buscar renovar minha mente, mergulhar na palavra, ver o que a palavra diz, aonde eu preciso mudar, porque senão nós vamos ser aqueles cristãos que estão dentro da igreja, mas têm inveja de todo mundo. Está dentro da igreja, mas faz fofoca da vida dos outros. Está dentro da igreja, mas vive falando de todo mundo pelas costas. Está dentro da igreja, mas quer sempre saber o que de ruim está acontecendo na vida dos outros. Isso é certo ou errado? Errado. Está dentro da igreja, mas a pessoa está sempre brigando com todo mundo, sempre brigando com a família, dando mau testemunho. Aí a família vai dizer, vai na igreja e não muda. A culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. Eu tenho que renovar a minha mente. Quem está entendendo, diga amém. E eu não posso ser moldado pelo mundo. Agora eu preciso deixar que a palavra de Deus me molde, me transforme. E olha o fim, continua lendo esse versículo, ele é interessante para nós. Mas transformai-vos. Eu preciso me transformar. Renovando o meu entendimento, renovando a minha mente. Para que eu tenho que mudar, pastor? Quem é que quer mudar, diga glória a Deus. Agora olha por que você tem que mudar. Olha o que diz, para que você experimente. O que eu vou experimentar? Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de quem? Então olhe para mim, todo mundo. Deus tem coisas que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que nunca subiu na sua mente. Você nem imaginou. Deus tem para quem ama Ele. Só que só vai experimentar isso quem está disposto a mudar. Agora toda mudança, ela é dolorida. Não é fácil. É um processo. Vamos passar por algumas coisas, mas Deus vai nos moldar. Mas Ele não faz isso por obrigação. Ele só faz se você permitir. Você tem que estar disposto a mudar. Você tem que dizer para Deus, eu quero mudar, Senhor. Pode falar comigo, pode abrir os meus olhos, pode mostrar para mim onde eu estou errado, pode mostrar para mim através da palavra, usa o pastor, pode puxar minha orelha, pode me corrigir, pode falar comigo. Porque tem gente que está na igreja e continua o mesmo do mundo. Se você era agressivo no mundo, você é de Deus hoje, mas você continua agressivo. Amém? Continua brigando com todo mundo, sem paciência, porque você não mudou. Você pode ter aceitado Jesus, mas agora você tem que buscar essa mudança. De mudar o temperamento, de mudar o comportamento, de buscar essa renovação, porque no mundo a pessoa fazia coisas e hoje ela tem que começar a buscar em Deus. Pastor, e como é que eu me renovo? Se você começar a mudar, você vai viver coisas com Deus que você ainda não viveu. E Deus está dizendo que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável. Só que nós temos que buscar essa mudança, buscar esse crescimento, buscar essa evolução, porque nós viemos com a mente impregnada pelas coisas da religião, e a religião ensina que você é um coitadinho, que você é um fracasso, que você tem que aceitar a doença, mas daí você veio para a igreja, começou a ouvir a palavra e aprendeu que pelas feridas de Jesus, o que nós somos? Hoje você não aceita mais a doença, porque nessa área você renovou a sua mente, só que agora você tem que renovar na vida financeira. Você tem que renovar sua mente sobre casamento, porque às vezes o homem casa, ele não sabe nem que dia vence a luz da casa dele, tudo é a esposa que tem que fazer, tem que pagar, até a roupa que ele usa é a mulher que tem que comprar, senão ele não tem roupa. Mas pastor, por que ele é assim? Porque você veio assim com um padrão de dentro da sua casa, você tem que aprender a ser homem, você vai ter que aprender a ser marido. Como é que eu vou aprender? A Bíblia diz, eu não tenho que ser como eu era, eu tenho que ser como a Bíblia diz que eu tenho que ser. Amém?
Então eu preciso começar a buscar essa mudança, me renovar. Como? Eu vou pedir para o maestro botar João 8,32 na tela e você lê comigo. Olha o que diz João 8,32. O que está escrito, amados? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então eu preciso começar a ouvir a palavra, começar a ler a minha Bíblia, começar a buscar mais a Deus, para que eu seja liberto de crenças, de muitas coisas que nós aceitávamos como coisas corretas na vida, mas que diante da palavra nós vamos ver que está errado, que nós não podemos mais ser assim. Então a mudança, ela não depende só de Deus, mas de nós. Eu aceitar, eu quero ser transformado. Quem é que quer mudar? Diga amém. Então você tem que pedir isso, Deus, eu não posso continuar sendo essa pessoa que eu sou. Por exemplo, a gente vem do mundo já às vezes com orgulho no coração. E nós temos que pedir, Deus, eu tenho que mudar, eu não posso ser assim. Às vezes você já vem do mundo, você é uma pessoa irritada, qualquer coisa, você briga, você já sai no tapa com alguém. Deus, eu não posso ser assim. Eu preciso mudar, Senhor. Só que eu tenho que aceitar que Deus me transforme. Então, primeiro, tem que mudar a mente. A minha alma, ela tem as coisas do passado, eu vou ter que superar, porque eu tenho que virar uma pessoa nova. Como é que eu renovo? Com a palavra. Cada vez que eu vou ouvindo, que eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto de coisas do passado. Tudo bem. Agora eu também preciso fazer alguma coisa com a carne. E a carne precisa ser vencida, irmão. Porque a carne, ela não é nova, ela é velha. Vamos em Romanos capítulo 8. Você já está ali, volta só um pouquinho para trás. E a carne tem a natureza do pecado, a natureza caída. Pastor, e o que eu tenho que fazer? A carne precisa ser crucificada, Jesus já falou sobre isso. Ela tem que ser vencida, você tem que vencer o seu eu, você tem que vencer a sua vontade, o orgulho, a nossa carne, que nos leva para longe de Deus, e eu preciso vencer. Aí as mudanças começam a acontecer, porque a carne está acostumada com as coisas que eu fazia antes também, está acostumado, ela vai me levar para longe de Deus. Você precisa ensinar alguém a ser uma pessoa preguiçosa? Você ensinou o seu filho? Filho, quando você acordar, não escove os dentes, não tome banho, não arrume a cama. É isso, você precisou ensinar ele? Já nasceu treinado, né? Sim ou não? Você teve que treinar o contrário. Porque essa é a natureza do pecado. Ela nasce treinada só para as coisas erradas. E você é que tem que pegar os seus filhos e ensinar as coisas certas. Porque você ensinou eles a mentirem, mas teve um dia que ele mentiu para você, ou não teve? E você parou, quem é que te ensinou? Essa é a natureza do pecado. Pegue duas crianças de 1 ano e pouco, assim, 1 ano e alguma coisa, que já estão caminhando e ainda não falam direito. Bote as duas dentro de uma sala e bote apenas um brinquedo. E volte daqui a 30 minutos. Elas vão estar brigando pelo brinquedo. Uma vai morder a outra, uma vai empurrar a outra. Mas quem é que ensinou elas? Ninguém. Porque você já nasce com a natureza do quê? Com uma inclinação para as coisas erradas. E agora você tem que vencer a si mesmo. Não, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais ouvir a minha carne. Eu tenho que ouvir o meu espírito, que nasceu de novo e que hoje quer servir a quem? A Deus. Eu não posso ser dominado pela minha vontade. Porque se você deixar, pastor, eu tenho uma raiva, pastor, se o sangue subir, sai da frente. Eu não vejo mais nada. Só que agora você vai ter que orar a Deus. Eu não posso mais ser assim. Controlado pela minha carne, pelo meu eu. Eu quero ser controlado pelo Espírito de Deus. Ser dirigido por Ele. Vamos lá? Olha comigo Romanos 8. Então, primeiro eu tenho que renovar minha alma. Senão não haverá mudança. 2, eu tenho que vencer a mim mesmo. E talvez essa é a luta. Eu acho que é uma das lutas mais difíceis do cristão. Às vezes não é nem vencer o diabo. Olha para o irmão do lado e diga. É vencer o teu orgulho. Essa é uma das lutas mais difíceis do cristão. Você sabia disso? Por que a gente guarda a mágoa? Por que tu se apega ao passado e ao que te fizeram? E por causa do que te fizeram, você se sente ofendido. Por causa que feriu o nosso ego. E essa é a nossa maior luta, irmão. É vencer a nós mesmo. Essa é uma grande luta. Agora vamos lá. Romanos capítulo 8. Quem achou, diga amém. Versículo 5, então eu tenho que vencer a minha carne, senão não haverá mudanças na vida do cristão. E você quer mudar ou não? Está fraco aqui, irmão. Todo mundo vai continuar igual, irmão? Quem é que quer mudar aqui, diga amém. Nós estamos na igreja para quê? Para melhorar. Eu não estou dizendo que aqui é o lugar dos perfeitos, mas aqui é o lugar das pessoas que reconhecem os seus erros e que querem melhorar. Quem é que quer melhorar, diga amém. Você é uma pessoa perfeita? Não.
Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra, para aprender com Jesus e para melhorar cada culto. É para isso que nós estamos aqui. Agora vamos lá, Romanos 8. Então nós temos que vencer a carne. Talvez essa vai ser uma luta que você vai ter que aprender a batalhar ela. Aí diz aqui o versículo 5. Olha só, o apóstolo Paulo vai começar dizendo para nós também em Romanos. Porque os que são segundo o que, pessoal? E eu não posso ser um cristão dominado pela carne. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos dominados pelo ímpeto, pela carne, pelos desejos. Eu fazia o que eu achava. Você já ouviu aquele ditado? Eu faço o que dá na telha? Quem já ouviu desse ditado aí? Então nós éramos, mas agora nós não somos mais assim, porque nós aceitamos Jesus. Quem é que aceitou Jesus? Agora olhe comigo, porque os que são segundo a carne, e quando você vira um crente, às vezes, por amor a Jesus, você vai ter que engolir um sapo. Sim ou não? Se fosse no mundo, eu já tinha, pastor, dado um de direita, um de esquerda e um gancho. Essa pessoa já estava no chão, mas é que agora eu sou de Jesus. Então a carne não pode me dominar. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Quem está entendendo? E às vezes você vai engolir um sapo. Quem é que já engoliu o sapo aí? Né? Pastor, já engoli tanto que até perdeu o gosto já. Mas eu estou aqui e não quero dar mau testemunho. Sou um cristão. Quem é cristão aí? Diga amém. Então vamos seguir em frente. Aí diz aqui, ó. Porque os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas do quê? Quando a carne nos domina, nós não queremos as coisas de Deus. Nós queremos só as coisas da carne, coisas do mundo. Quando a carne está nos dominando. Aí diz mais. Mas os que são segundo o Espírito, maiúsculo, porque está falando do Espírito Santo. Ele que tem que ser aquele que dirige a nossa vida. Eles se inclinam para as coisas do quê? Aí nós queremos servir a Deus. A gente quer vir à igreja, gosta de orar, gosta de ler a Bíblia. Gostamos de buscar. Quando a carne está dominando, pastor, eu ando sem vontade de orar. Em casa eu nem pego a Bíblia. Cuidado. Se a carne ficar mais forte, ela vai te desviar da igreja. Tem muito crente desviado porque a carne está começando a ser mais forte que o teu espírito, irmão. Não deixe isso acontecer. Vamos lá, 6. Porque a inclinação, o desejo da minha carne é o quê? Morte. Ela me leva só para as coisas erradas. Vai me levar para o pecado e para longe de Deus. Agora continue. Mas a inclinação do Espírito, que é quando o Espírito Santo, eu estou cheio dele, é vida e o que mais, amados? Você quer acabar com as brigas dentro da sua casa? Quer acabar com as discussões? Sim ou não? Ande no Espírito. Não deixe a carne dominar. Quem é que já ouviu falar dois bicudos? Quando os dois estão dominados, às vezes, pela carne, um responde o outro, briga com o outro e vira uma confusão. Agora, se eu andar no Espírito, eu consigo ter mais paciência, eu consigo ter mais controle. O Espírito me leva para a vida e para a paz. Agora continue, vamos lá? E porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ela não quer que eu venha na igreja. Às vezes você acorda cedo, o Espírito Santo vem e diz no seu ouvido, vai no culto hoje. Do outro lado a carne diz, mas tu trabalhou a semana inteira. Tu tá meio cansado, pode ir mais tarde, né? E tudo bem, você já foi durante a semana, para que ir de novo? Tem uma voz assim ou não tem? Tentando convencer a pessoa a não buscar Deus. Essa é a carne. Eu não posso ouvir a minha carne, eu tenho que ouvir a voz de quem? Porque se você deixar, ela te afasta de Deus. Agora continue, vamos lá? Porquanto a inclinação da carne, versículo 7, é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, leia isso aí comigo em voz alta, não podem agradar. Então nós temos que andar no Espírito, que pastor, eu tenho que vencer a minha carne. Aí você começa a mudar. Pastor, por que o crente vem na igreja e ele não muda? Porque ele não está vencendo o quê? A carne. Já falei da mente, agora estou falando da carne. Nós temos que vencer. A carne quer fazer a fofoca, a carne quer ficar sabendo. Chega alguém e diz, tu ficou sabendo? O ouvido já começa a coçar. O que é? Conta aí, pode falar tudo, não esconde nada, está amarrado. Não posso andar assim, eu tenho que dizer, não, eu não quero saber. Eu já tenho meus problemas para resolver e não quero saber do problema de quem? Porque não vai mudar nada. Eu quero andar no Espírito, servir a Deus. Às vezes é melhor nem ficar sabendo. Você ficar no seu canto, nem se envolver com essas coisas. Agora continue. Aí diz o 9. Vós, porém, não estáis na carne. Nós temos que andar no Espírito. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, o que a Bíblia diz? Esse tal não é? Então eu preciso estar cheio do Espírito. Não posso deixar a carne me dominar, eu tenho que vencer a carne. Vamos comigo em Efésios, vai um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4. Então eu não posso deixar
a antiga vontade humana me vencer, a antiga vontade humana me dominar. Quem quer mudar tem que começar a renovar a sua mente e tem que vencer a sua carne. Você tem que andar no Espírito. Então as mudanças começam a acontecer na nossa vida. Pastor, por que a pessoa vai tantos anos na igreja e ela não muda? Porque às vezes ela não está renovando a mente e não está vencendo a carne, está deixando a carne dominá-la. Aí ela volta a ter todos os comportamentos da velha criatura. Você já viu que quando a pessoa se desvia, às vezes ela faz pior do que ela fazia antes? Quem é que já viu isso? Se a pessoa não bebia, às vezes ela vai começar a fazer o quê? Ela vai fazer pior, por quê? Porque a carne está dominando. A carne volta, a velha criatura que estava lá embaixo dominada, começa agora novamente a dominar você. Fortaleça o seu espírito e daí você volta para a igreja. Ore mais, leia mais a Bíblia, faça jejum, busque, se fortaleça. Então, porque o seu verdadeiro eu lá dentro conhece a palavra. O desviado conhece a palavra ou não conhece? E às vezes até prega para você. Porque ele lembra do que ele ouviu. Só que o espírito dele está fraco, então a carne está dominando e mantendo ele longe de Deus. Mas deixa o espírito dele se fortalecer, ele volta. E por que quando a pessoa se desvia, o diabo tenta acabar com ela? Porque o diabo sabe que talvez é a última oportunidade que ele tem de controlar você. Porque você conhece a verdade e ele sabe que se você voltar, ele não te pega mais. Amém? E ele sabe que é a última oportunidade, e ele sabe que você conhece a verdade. E que é a última oportunidade dele de tentar algo contra você. Então ele vai tentar de tudo para atrapalhar a vida daquela pessoa. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Agora vamos lá em Efésios 4. Então eu tenho que vencer o meu eu, a carne. 17. E digo isso e testifico no Senhor. O que o Paulo vai dizer? Que você não deve andar como andam os gentios. O que é gentio? Pessoa do mundo. Na vaidade do sentido, ou seja, controlada pela carne. Entenebrecido no entendimento, ou seja, a pessoa está com a mente fechada para as coisas de Deus. Continue. Separados da vida de Deus. A pessoa não ora mais, não lê mais a Bíblia, não está buscando. Aí diz, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu... Olhe para mim. Quanto mais a pessoa está na carne, mais o coração dela vai ficando fechado e duro. Não importa o quanto ela conhece a Bíblia. Quando a carne domina, o coração fica duro. Você pode olhar para a pessoa e dizer, mas tu conhece a Bíblia. O coração dela está como? O que você fala não entra. Você já percebeu isso? Você pode falar, não entra, o coração está duro, porque ela está deixando a carne dominar, então ela não muda. Agora olha o que diz, e pela dureza, os quais havendo, versículo 19, perdido todo o sentimento. O que é isso, pastor? Perder o sentimento. A pessoa não sente mais vontade de buscar. A alma dela, a consciência não é mais tocada, porque quando a pessoa está perto de Deus, ela faz algo de errado, a consciência dói. Quem é que já sentiu a consciência doer? Só que quando a pessoa se afasta de Deus, a consciência... Aí ela vai dizer, mas eu não me sinto mal. Mas ela não tem parâmetro, ela está longe de Deus, como é que ela vai se sentir mal? Longe de Deus, a pessoa faz as coisas erradas e não sente nada. Porque ela está longe. Então você não pode deixar a carne, talvez essa vai ser a sua maior luta para a mudança. Vencer a carne. Agora continua. Havendo perdido o sentimento, se entregaram à dissolução, versículo 19, para com avidez cometerem toda impureza. Agora olha o que o Paulo diz no 20. Mas vós não aprendestes assim a quem? Não foi assim que nós aprendemos que temos que mudar, vencer a carne, não andar no pecado, andar no Espírito. 21, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, o que você era na vida passada, vos despojeis do velho homem. Não pode deixar o velho homem voltar à natureza caída da carne. Diz o Paulo no 22, que se corrompe pela concupiscência do engano. Mas, como é que eu fortaleço? Como é que eu venço a carne, pastor? 23, vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e verdadeiro o quê? Então quem quer mudar vai ter que fazer duas coisas. Pastor, por que a pessoa vem há tanto tempo na igreja e ela não muda? Primeiro eu te falei, toda mudança vem do livre-arbítrio. Agora, olhando pelo outro lado do corpo, alma e espírito toda pessoa que quer mudar, ela vai ter que renovar a mente, senão ela vai continuar na igreja, vai continuar sempre sendo a mesma pessoa, ela não vai mudar, não vai evoluir, não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2, para ela mudar, ela vai ter que começar a vencer a carne.
Porque a carne ainda às vezes vai puxar aquele desejo do pecado, vai puxar aquela raiva, vai tentar puxar a velha natureza, aquela pessoa que queria brigar com todo mundo, queria gritar, e eu vou ter que matar minha carne. Botar ela lá no lugar dela e dizer, agora você não manda mais em mim, porque agora eu sou livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora eu vou servir a Deus de acordo com a vontade do Espírito Santo. Não quero mais me submeter à minha carne e atrás dos desejos. Agora eu quero servir o Senhor. Então, para que você mude, tem que renovar a sua mente e tem que aprender a matar a sua carne. Parar de ir atrás do desejo da carne. Como é que eu faço? Eu tenho que me fortalecer. E qual é o segredo para o cristão ser transformado por Deus? Lucas 14. Vamos terminar aqui. Aqui é o segredo da mudança de todo cristão. Então, quem quer mudar tem que vencer a si mesmo. Vencer a carne, renovar a sua mente e fortalecer o seu espírito. Aí as mudanças começam a acontecer. Você quer mudar? Fortaleça o seu espírito. Hoje eu vou fazer com você um propósito de oração até o final deste mês. Vamos lá, Lucas capítulo 14. Você vai ler o que Jesus falou para a multidão e falou para os discípulos dele no versículo 33. Vamos todo mundo junto com o pastor, Lucas 14, 33, amados. O que diz a Bíblia? Assim, pois, qualquer de vós, leia com o pastor, pega uma caneta e sublinha isso aí, que não renuncia. Esse é o grande segredo. Renuncia tudo quanto tem. Não pode ser o quê? E aí o segredo da mudança. Quem é que quer mudar, diga amém. Levanta a mão direita e diga, toda mudança precisa de renúncia. Eu vou ter que renunciar ao meu eu, à minha vontade. Renunciar tudo aquilo que eu aprendi para servir a quem? A Deus. E não existe mudança sem renúncia. O que é renúncia? Abrir mão. Ah, pastor, mas eu gosto. Mas eu aprendi na palavra que não agrada a Deus. Então eu vou renunciar. Ah, mas é o meu sonho, é o que eu quero. Mas Deus falou comigo, Deus me deu até uma palavra e me mostrou o que Ele quer para a minha vida. Então eu vou renunciar. Não existe mudança sem renúncia. E esse é o segredo da mudança da vida de todo crente. O crente que não renuncia a si mesmo. Que não renuncia a sua carne. Que não renuncia a sua vontade. Que não renuncia às vezes ao passado. Que não renuncia àquilo que me fizeram. Ele não vai conseguir mudar. Todo crente que quer ser transformado, quer mudar, ele tem que viver uma vida de renúncia. Onde todo dia eu deixo o meu eu para o lado para servir a quem? A Deus. Por que a pessoa vem na igreja, pastor, e ela não muda? Porque ela não está renovando a mente dela, não está vencendo a carne dela. E acima de tudo, não tem renunciado. Eu tenho que renunciar aos prazeres desse mundo. Tenho que renunciar àquilo que o diabo vai me oferecer. Para escolher fazer a vontade de quem? De Deus. Se você quer mudar realmente, pastor, eu quero mudar. O grande segredo para a mudança de todo crente se chama renúncia. Eu tenho que aprender a renunciar a mim, renunciar à minha vontade para servir a Deus. Então você vai começar a ver grandes mudanças na sua vida. E se houverem mudanças na sua vida, você vai começar a trazer toda a tua família para a casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos ficar de pé para a oração. Eu quero orar por você e te abençoar. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.